Jesus me levasse para passear no quintal da casa de Pedro à luz do luar, sentindo a brisa da noite, o perfume do mar, dissesse pra mim: já é hora de você voltar, a gente se encontrar de novo no seu evangelho no lar, a gente se encontrar de novo no seu evangelho no lar. Olá, saudações fraternas a você que está se unindo conosco nesses momentos em que nós paramos para sintonizar com as esferas mais altas, procurando refletir nos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus é para a humanidade, assim como o Sol é para a vida no planeta Terra, com a diferença de que nós só percebemos a luz do sol durante o dia. Nós só conseguimos absorver os raios solares durante o dia. E com Jesus é o tempo todo, dia e noite. E Jesus, com os raios divinos, purificadores, com o seu magnetismo transformador, o tempo todo irradiando benefícios a toda a humanidade. Mas nós, na maioria do tempo, não estamos na sintonia do Divino Amigo. E então, precisamos de reservar os nossos momentos para absorver diretamente essas bênçãos, essas dádivas. E o culto do Evangelho no lar é um desses momentos. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, caros internautas que nos visitam, a alegria nossa é muito grande podermos refletir em quantas luzes Jesus nos envolve. E agora, nesses momentos, nos preparando para entender um pouco mais das lições de vida eterna. Vamos fazer a nossa preparação mental. Vamos procurar sintonizar pensamentos, sentimentos com as esferas mais altas. Os missionários do Cristo, nossos mentores, os espíritos de luz, falanges, socorristas. Vamos ligar pensamento e sentimento com essas esferas, com essas falanges, para que possamos
nos beneficiar e, quem sabe, conforme a nossa condição de elevação, possamos também irradiar as energias benéficas para muitos irmãos que sofrem, muitos irmãos necessitados, aqueles que nós sabemos, fragilizados, necessitados de recuperar a saúde física, saúde mental, qualquer que seja a necessidade, a dor, o constrangimento dessas pessoas, podemos envolvê-las com a nossa oração, com a nossa vibração, porque nossas mentes, nossos pensamentos, nesses momentos de luz, se transformam como que um espelho a refletir a luz de nosso Senhor Jesus Cristo para esses irmãos carentes. E então, confiemos nesses amigos espirituais que favorecem o trabalho da noite, que procuram nos ajudar em nossas dificuldades. E mentalizando o Divino Amigo com os braços abertos para nos acolher. Senhor Jesus, nossa alegria é imensa na presença dos teus trabalhadores, dos teus missionários, recebendo essas energias confortadoras da tua paz, da tua luz. Por isso, nosso sentimento de gratidão pelo acréscimo de misericórdia. Queremos, Senhor, que o nosso ambiente possa estar receptivo a esses fluidos confortadores e salutares, renovadores, que as falanges do bem têm para nos oferecer. Por isso nós te pedimos, ajude-nos a aproveitar bem essas dádivas. Ampara-nos na nossa ignorância, na nossa fraqueza, e que nós possamos emitir energias benéficas para aqueles irmãos que ainda se encontram com dificuldades. Passando por provações, por tribulações, qualquer que seja a dor desses nossos irmãos encarnados, também nossos irmãos desencarnados. Que a tua luz e a tua paz nos envolva a todos, Senhor Jesus. Assim seja. Graças a Deus.
Hoje nós vamos ver capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 8, parábola da figueira seca. Quando eles saíam de Betânia, Jesus teve fome. E vendo ao longe uma figueira, ele foi até ela para ver se ali poderia achar alguma coisa. E chegando próximo da figueira, ele não encontrou senão folhas, pois não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: que ninguém coma de ti fruto algum. Conforme o que seus discípulos ouviram. No dia seguinte, eles viram, ao passarem pela figueira, que ela tinha secado até a raiz. E Pedro, lembrando-se da fala de Jesus, disse-lhe: Mestre, veja como ficou seca a figueira que o Senhor amaldiçoou. Jesus, tomando a palavra, disse a eles: tenham fé em Deus. Em verdade, eu digo a vocês que qualquer um que disser a esta montanha, saia daí e se lance ao mar, isso sem hesitar no seu coração, mas crendo firmemente que tudo o que tiver dito acontecerá, então ele verá, de fato, acontecer. Evangelho de São Marcos, capítulo 11, versículos de 12 a 14 e de 20 a 23. Item 9, comentário de Allan Kardec. A figueira seca é o símbolo das pessoas que só têm as aparências do bem, mas que, na realidade, não produzem nada de bom. É o símbolo dos oradores que têm mais brilho do que solidez, pois suas palavras têm um verniz superficial que agradam aos ouvidos, mas, quando as perscrutamos, não encontramos nessas palavras nada de substancial para o coração. E depois de ouvi-las, nós nos perguntamos: que proveito tivemos? É também o símbolo de todas as pessoas que, mesmo tendo os meios de serem úteis, não o são. Assim como é o símbolo de todas as utopias, de todas as teorias vazias, de todas as doutrinas sem base sólida. O que falta na maioria das vezes é a verdadeira fé, a fé fecunda, a fé que remexe às fibras do coração. Numa palavra, a fé que transporta as montanhas.
são árvores que têm folhas, mas nada de frutos. Eis porque Jesus as condena à esterilidade, pois dia virá em que elas ficarão secas até a raiz. Quer dizer que todos os sistemas e todas as doutrinas que não tiverem produzido nenhum bem à humanidade cairão no vazio. Que todos os homens voluntariamente inúteis, por não terem colocado em ação os recursos que traziam consigo, serão tratados como a figueira seca. Os médiuns são os intérpretes dos espíritos. Eles suprem os órgãos físicos que faltam nos desencarnados, para nos transmitir as instruções dos espíritos. E é por isso que os médiuns são dotados de faculdades para esse efeito. Nestes tempos de renovação social, eles têm uma missão particular. Os médiuns são árvores que devem dar alimento espiritual a seus irmãos. Eles se multiplicam para que o alimento seja abundante. Havendo médiuns em toda parte, em todos os países, em todas as classes da sociedade, entre os ricos e pobres, entre os grandes e pequenos, a fim de que não haja deserdados, e para provar aos homens que todos são chamados. Todavia, se os médiuns desviarem do objetivo providencial a preciosa faculdade que lhes foi concedida, se eles a utilizarem em coisas fúteis ou nocivas, se os médiuns colocarem a mediunidade a serviço dos interesses mundanos, se em vez de frutos salutares eles derem maus frutos, se eles se recusam a tornar a mediunidade benéfica para os outros, se não tirarem nenhum proveito da mediunidade para si mesmos em se melhorando, então esses médiuns serão como a figueira estéril, e Deus lhes retirará um dom que se tornou inútil em suas mãos. A semente que eles não sabem fazer frutificar, deixando que eles se tornem presas dos maus espíritos. Uma lição muito grave, uma lição muito chamativa para todos nós. Estamos vendo aí nesse símbolo da figueira seca a nossa condição de seres habitantes do planeta, frente à grande obra que Jesus se empenhou a construir aqui no mundo, no planeta Terra.
Então nós, ao ouvirmos essas palavras de Jesus, nesse simbolismo da figueira que não produz frutos, a nossa consciência nos chama à reflexão. Como está a minha produção diante da vida? O que eu estou oferecendo para a vida que Deus me concedeu? Será que eu estou somente empenhado em desfrutar os bens, os prazeres, o conforto de viver? Será que eu estou somente pensando nas delícias que a vida material me oferece? Ou será que eu estou compartilhando algo de mim, algo da minha bagagem de conhecimento, algo dos bens que eu tenho ao meu dispor, com aqueles irmãos que ainda não conseguem por si só proverem as suas necessidades, tanto as necessidades físicas, como também as necessidades do âmbito espiritual, emocional. Porque nós, muitas vezes, quando falamos em servir ao próximo, como Allan Kardec está colocando para nós aí, nós muitas vezes imaginamos que é somente oferecer os trabalhos no aspecto material, ou colaborando com o preenchimento das necessidades daqueles irmãos que passam a falta do pão, do alimento, de uma roupa. Mas não é somente isso. A caridade material nós já ouvimos em outras passagens do Evangelho que ela é somente um dos aspectos que nós devemos de exercitar. Porque se nós temos com o que sobreviver e nós podemos compartilhar com os irmãos algo dessas providências para que eles também possam se alimentar, se vestir, nós entendemos como cristãos que isso não é exatamente a caridade. É um dever de irmãos, mas que nós poderemos ressaltar que seja caridade, porque é um impulso do coração. Não é? Nós lembramos dos costumes do povo judeu, nesse sentido, que eles, ao compartilhar algo material com o próximo, com o seu irmão, eles têm em sua mente que estão praticando a justiça. Não é? E então a justiça de fazer com que o irmão necessitado receba também uma parte do pão que sobra da minha mesa. Veja que o aspecto
não é somente uma caridade, é um dever. Mas além desse sentido material, nós temos que entender que os frutos que nós poderemos oferecer ao nosso semelhante, existem bens preciosos que às vezes não exigem a partilha das coisas materiais, mas única e exclusivamente um sentimento fraterno, um momento de atenção, de solidariedade, um momento de apoio emocional, um momento em que nós consideramos aquele irmão carente que passa por um momento de aflição, de dor, de constrangimento, seja qual for a dificuldade. O nosso apoio, a nossa consideração para que aquele irmão, aquele companheiro de jornada, não se sinta desamparado e sozinho. E então, uma palavra, um gesto, ou até mesmo alguns momentos de nós pararmos para ouvir o que aquele irmão ou aquela irmã tem para nos falar. Um desabafo. Às vezes a pessoa precisa de conversar com alguém para sair daquele círculo vicioso dos pensamentos que muitas vezes dificulta a pessoa se reequilibrar emocionalmente. Se nós pararmos para pensar, todos nós já tivemos momentos assim. E poderemos até vir a passar momentos assim, em que não é o dinheiro, não é as coisas materiais, não é o conforto físico que vai satisfazer as necessidades, mas sim o calor humano, a emanação de energias, de vibrações, um olhar amigo. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, temos que refletir no que estamos representando na vida. O que oferecemos, qual é a nossa parte, a nossa cota de contribuição para o enriquecimento da vida. Uma vez que nós todos somos agraciados pelas dádivas que o nosso Pai nos concede, não é? Basta nós pararmos para analisar. E as palavras de Allan Kardec não deixam dúvida. Quando ele diz: todos os sistemas, todas as doutrinas que não tiverem produzido nenhum bem à humanidade cairão no vazio. Todas as pessoas voluntariamente inúteis. Olha que interessante. Pessoas que não fazem questão nenhuma de estender a mão ao irmão necessitado. Não terem colocado em ação os recursos que traziam consigo. Quais os recursos? Vários, todos nós temos. Se nós não podemos ajudar
no sentido material, pelo menos uma oração, uma vibração, uma palavra de conforto podemos oferecer, não é? Mas então Allan Kardec fala também dos médiuns, que são os intérpretes. E os médiuns têm a responsabilidade de serem os intérpretes dos espíritos. Nesse sentido, todos nós que estamos envolvidos no movimento espírita, já sabemos que, sendo médiuns ostensivos, quer dizer, onde a mediunidade se evidencia de uma forma mais marcante através da psicofonia, da psicografia, não é? Do trabalho dos passes. Todos nós que estamos empenhados num trabalho dentro da casa espírita, temos essas faculdades em ação. E sempre nós nos questionamos: como está sendo o meu trabalho? O que eu estou oferecendo para as pessoas que estão vindo à casa espírita buscar esse conforto espiritual, buscar uma renovação para a sua caminhada? Todos nós nos perguntamos. E, paralelo a esse raciocínio, Kardec então esclarece que os médiuns também têm uma responsabilidade para consigo, porque as comunicações que recebem não é somente para direcionar uma mensagem às outras pessoas, mas também deve ser direcionada a ele mesmo, para que ele possa buscar a sua reforma íntima, a sua transformação moral, o seu aperfeiçoamento diante das tarefas em que ele foi chamado a servir, a desempenhar, né? E então é importante nós observarmos nesse sentido. Mas muitos podem pensar assim: mas então eu não tenho nenhuma mediunidade, eu não sou psicógrafo, eu não tenho a mediunidade da psicofonia, os espíritos não usam a minha mediunidade para levar nenhuma mensagem para ninguém, então eu estou isento desse trabalho aí. É engano nosso. Segundo Allan Kardec, todos nós somos médiuns dentro de alguma ostensividade, mais ou menos conforme aquilo que nós trazemos na nossa sensibilidade. Porque se nós não temos a psicografia, nem a psicofonia, se nós não somos médiuns passistas, nós não somos médiuns de efeitos físicos, nós temos o nosso pensamento constante em ligação com os espíritos. Recebemos a intuição, a inspiração sempre, e nós nem sempre damos atenção a isso. Em momentos em que nós estamos querendo auxiliar nossos irmãos, como nós estávamos comentando, confortar um coração que está atribulado pelas provações, pelas dificuldades, pelos desafios da vida. Naquele momento, o nosso pensamento voltado a Deus, a Jesus, aberto às inspirações dos nossos mentores, dos nossos anjos guardiães,
poderemos receber uma inspiração de alguma palavra de conforto. Estaremos sendo médiuns no trabalho em socorrer o nosso irmão sofredor, acolhendo aquele irmão de uma forma fraterna. É uma forma das mediunidades. E então, todos nós temos como ser úteis, sermos instrumentos, sermos esta figueira que possa oferecer algum fruto àquele que está passando, aquele transeunte, aquele viajor na estrada evolutiva que naquele momento está faminto. O simbolismo de Jesus passar pela figueira, se aproximar para ver se tinha algum figo, alguma fruta para saciar a sua fome, é justamente esse sentido. Quantas pessoas passam por nós e nós não damos a devida atenção a eles, e eles estão famintos, eles estão com sede de esclarecimento, carentes de um apoio, de um acolhimento, e nós nem sempre damos atenção a eles. Nesse momento, estamos sendo essa figueira estéril. E é justamente esse simbolismo que Jesus traz para nós. Né? E Allan Kardec traz com muita perfeição esse raciocínio, que nós precisamos parar para refletir. O que estamos sendo para os nossos irmãos de jornada, seja quem for, encarnado, desencarnado, familiar, no ambiente de trabalho, não é? E então nós vamos agora, aproveitando essas reflexões, porque a outra lição também de Emmanuel tem tudo a ver com esse fruto da figueira. O título é Mandato Pessoal. Nós observamos que quase sempre a lição do Evangelho traz um reflexo do pensamento, da mensagem que Emmanuel traz para nós, não é verdade? Observemos aí, mandato pessoal. Na passagem do Atos dos Apóstolos, Pedro, carta de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Só esta frase de Pedro aí já está dizendo algo relacionado à lição anterior. Mas vamos ver o que Emmanuel está trazendo. Forçoso consideres o valor da tarefa em tuas mãos. Ela se define por mandato do alto, desígnio de Deus em ti e junto de ti. Indubitavelmente, é preciso nos acomodemos à convicção de que nada somos e nem realizamos sem Deus. Isso, porém, não nos exonera da obrigação de anotar o sentido particular das responsabilidades que nos foram concedidas. De modo algum desejamos reduzir-nos à hipertrofia da personalidade, quando tudo
nos determina a extinção da vaidade e do orgulho. Reflete, entretanto, nos créditos individuais de que a providência divina te enriqueceu. Qual ocorre às impressões digitais que te identificam? A tua voz é diferente de todas as demais. As tuas mãos guardam peculiaridades distintas. Enxergas e ouves com recursos mentais de interpretação absolutamente diversos de todos aqueles que povoam o cérebro alheio e mostras vocação de que outros não dispõem. Consideremos tudo isso para reconhecer que nos foi atribuída a cada um determinada área de ação, na qual o serviço que se nos designa, uns à frente dos outros, se reveste da maior significação, tanto para aqueles a quem nos cabe servir, quanto para nós. Pondera assim na importância das obrigações que a vida te confere, observando que Deus te esculpiu como não esculpiu a mais ninguém. E então, vamos ver agora essas palavras de Emmanuel, o que esta mensagem está movimentando dentro de nós. Busquemos refletir individualmente. O que nós estamos oferecendo em nome da providência divina. Esse valor dessa tarefa que está em nossas mãos. É um valor que nós precisamos analisar, não no aspecto material, mas no mérito moral que nós temos diante do compromisso com a nossa consciência. Vamos ver que Emmanuel está dizendo aí. É um mandato do alto e está nos desígnios de Deus, junto de ti e em ti. Todos nós, então, trazemos isso aí conosco. Nós estamos vendo que a nossa própria consciência vai nos indicar esse compromisso de oferecer algo. Não é verdade? E então, Emmanuel frisa muito bem aí. Nós nada conseguimos sem Deus. Nós não realizamos nada sem que Deus esteja nos dando suporte, nos conduzindo em nossas tarefas. Mas então, Emmanuel diz aí que isso não nos livra, não nos tira
essa obrigação de nós buscar, observar o sentido da nossa responsabilidade que temos diante dos compromissos. E então, para nós analisar qual é a minha cota de trabalho para oferecer ao próximo, à sociedade, à família, ao grupo de trabalho, indiferente de remuneração. E então Emmanuel nos alerta que não é para induzir a hipertrofia da personalidade. Quer dizer, a minha vaidade pode querer se sobressair. Eu tenho que cuidar da minha imagem diante da sociedade. Né? Então, Emmanuel está dizendo, não é nesse sentido. Essa vaidade, nós não poderemos deixá-la atrapalhar as nossas ações do dia a dia. Assim como o orgulho. Não é nesse sentido que Emmanuel está trazendo para nós. Mas ele está dizendo, nos créditos individuais que a providência divina nos enriqueceu. E esses créditos individuais, muitas vezes, chegam até nós como um acréscimo de misericórdia, uma oportunidade a mais para que nós possamos recuperar um tempo perdido no passado. E através da prática, do desenvolvimento das tarefas no bem em favor do próximo, nós então estaremos realizando aquilo que a nossa consciência nos aponta, né? Mas Emmanuel é mais específico ainda. Nós todos trazemos a nossa identificação aqui no plano físico. Ele diz aí das nossas impressões digitais, da nossa voz, das mãos, que cada um de nós temos uma particularidade e que as outras pessoas também trazem diferentes da nossa. E aquilo que nós enxergamos, aquilo que nós refletimos nos recursos da nossa inteligência, da nossa capacidade de interpretação, é diferente das dos outros. As outras pessoas são outras personalidades. Cada um de nós somos um mundo à parte. E então, a vocação que dispõe cada um de nós. O objetivo é oferecer algo de nós para que o conjunto possa se enriquecer. Toda a família humana vai se enriquecer nessa permuta desses valores. E então, Emmanuel está mostrando aí. Reconhecer que nos foi atribuída a cada um determinada área de ação. É o que nós deveremos de aproveitar para refletir. Né? O serviço que nos designa uns à frente dos outros. E é só assim que nós vamos realizar a nossa evolução, o nosso progresso. Ninguém vai evoluir, progredir, ascender espiritualmente, se elevar espiritualmente,
trabalhando somente para si. É necessário nós nos empenhar em trabalhar, em oferecer algo de nós para o nosso próximo, em favor do bem geral. Qualquer que seja o tipo de trabalho, oferecendo o melhor como filhos do mesmo Pai. E então, para encerrar as reflexões, a frase de Emmanuel: pondera assim na importância das obrigações que a vida te confere. E então, cada um de nós trazemos essas obrigações naquele âmbito que é a nossa capacidade, que é o nosso entendimento, que os nossos talentos são capazes de oferecer. E então Emmanuel diz aí que Deus esculpiu cada um de nós de forma individual. Cada um de nós temos capacidades, temos valores que poderemos compartilhar com os nossos irmãos. Não é? E então, o que fica é para a nossa consciência nós observarmos se realmente, voltando à imagem da figueira seca, se nós estamos fazendo algo em favor da obra que Deus realiza no planeta Terra. Né? Então, meus irmãos e minhas irmãs, precisamos aproveitar essas lições, porque é daí que vai partir o caminho para a nossa felicidade, para a nossa autorrealização. Precisamos de oferecer a nossa parcela de contribuição nesse mundo que está em transição para a regeneração. Especialmente nós que temos o conhecimento do Evangelho, da doutrina espírita, nos interrogar a nós mesmos. Como está sendo a minha postura diante da sociedade, da família? Qual é a impressão que estão guardando das minhas atitudes, da minha forma de viver? Não é? E então, finalizamos assim a nossa reflexão e vamos agora para as nossas vibrações, pedindo aos amigos espirituais, às falanges de socorro, que venham em nosso auxílio, para que as nossas energias, o nosso pensamento, o nosso sentimento possa ser direcionados a esses irmãos que estão sendo provados com a saúde, com a necessidade de enfrentamento nas provações, pedindo aos bons espíritos que nos ajude a conduzir as vibrações e os pensamentos em harmonia, em paz, e pedindo a Jesus que nos envolva na luz
para que nossos pensamentos possam refletir essa luz a esses irmãos sofredores, a esses irmãos hospitalizados, a esses irmãos que estão sendo submetidos a cirurgias complexas, aos irmãos que estão lutando para permanecer um tempo mais aqui no plano físico, e aqueles que já se preparam para o retorno à pátria espiritual. Senhor Jesus, cada um desses irmãos estejam nos hospitais ou em seus próprios lares, estão sobre o teu amparo, sobre a tua luz. Mas muitos deles ainda têm dificuldades em sua elevação mental, justamente pela tribulação que enfrentam. E queremos auxiliar com o nosso pensamento, com o nosso sentimento fraterno, para que os bons espíritos realizem esse trabalho de conforto espiritual, renovando a esperança, e da mesma forma aqueles irmãos que estão em tratamento nas clínicas psiquiátricas, recuperando as energias, o equilíbrio da escravidão nas drogas, do alcoolismo. Nos hospícios, nos manicômios, muitos irmãos submetidos a obsessões, a fascinações cruéis. Por todos eles nós te pedimos, Senhor, que esses trabalhadores da tua seara possam canalizar os recursos das nossas vibrações, da nossa oração, em favor desses que passam por momentos tão difíceis. Senhor, nós envolvemos também as casas de repouso, asilos, orfanatos e creches. Também as penitenciárias, presídios, cadeias. Em todas essas entidades, instituições, os necessitados são muitos. Por isso, Senhor, as nossas vibrações, a nossa oração e o desejo de que o sentimento de fraternidade possa envolver a todos eles. Divino amigo, nós queremos vibrar muita luz para o nosso povo brasileiro, para estes representantes dos valores morais e espirituais que o teu Evangelho nos incita
ao exercício da fraternidade, da liberdade, da igualdade, os valores que as leis divinas nos dispõem para realizarmos o nosso progresso. Ilumina os teus representantes aqui encarnados. Ilumina, Senhor, essas nações em conflitos. Abençoa aqueles que promovem o socorro e o amparo aos flagelados, aos atribulados pelas guerras, e por tantos outros acontecimentos que flagelam o coração humano. Senhor, ampara-nos nesses momentos turbulentos. Te pedimos também pelas nossas famílias, nossos entes amados. Que esta paz, que esta luz permaneça no coração e no pensamento de cada um. E assim, Senhor Jesus, finalizamos mais um momento de reflexão, de aprendizado e de oração em Teu nome, em nome de Deus. Graças a Deus e louvado seja Deus. Queridos irmãos, queridas irmãs, a nossa gratidão a todos pela companhia, pelas vibrações, pelo incentivo a esse trabalho, e que todos possamos permanecer unidos nesta corrente do amor, da caridade, em nome de Deus. Nós finalizamos aqui agradecendo a todos e lembrando que amanhã nós teremos o Evangelho Redivivo. Muita paz, que Jesus nos abençoe. Gratidão.